Graça e paz para toda a igreja, amém? Glória a Deus, louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? E sou grato a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do pastor Rubens, né? O pastor Rubens contando aqui do porão, a gente se conheceu lá no porão, irmãos. Estava lá sentadinho, apertadinho, né, pastor? E ali eu dei uma saudação, daqui a pouco ele deu uma saudação, e eu disse, eu vou convidar esse pastor para ir lá na igreja, né? Que é uma bênção, né? A gente sabe que nós vamos visitar outros lugares. Muitas vezes para a gente, lá no mundo secular, vai falar de network, né? Para você fazer network, novos relacionamentos. Mas ministerialmente a gente vai para fazer novas amizades ali dentro do ministério. E eu disse, eu vou convidar o pastor para ir lá na igreja, né? Já é uma bênção, a gente está começando aí, um precisa um do outro. E graças a Deus se tornou uma amizade aí, glória a Deus, né? Como o pastor disse, né? Tem que passar pelo sal, né? Tem que comer bastante sal para ver, né, irmãos? E como aquela mulher que ela via aquele profeta, né? Ela pegou, fez uma casa para aquele profeta, mas a Bíblia diz que depois de muito tempo, ela vendo que aquele homem era um homem de Deus, ela pegou e fez aquela casa. Então, uma amizade verdadeira é só o tempo quem vai dizer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que se fazem presente, pela vida da minha esposa, está ali com o menino, é uma bênção, irmão, a esposa, né? Ela é quem segura as pontas. O menino às vezes não quer vir para mim, só quer ficar com ela. E assim nós vamos seguindo em frente. Irmãos, eu gostaria de convidar a igreja nessa noite a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia Sagrada. Livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 7. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. É fácil, né, irmão? A gente saber, né? É o último livro, né? O último livro da Bíblia e um dos primeiros capítulos. Quem encontrou, diga amém. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negastes o meu nome. Amém, irmãos? Até aqui, em nome de Jesus, irmãos, podeis tomar os vossos assentos, glorificando ao Senhor nessa noite. Irmãos, hoje todas as circunstâncias, elas seriam favoráveis para que nós não estivéssemos aqui, pastor. Ontem a gente está lá no terreno, né, e nós fomos inventar de derrubar 2 árvores. E quando a gente derrubou e puxou naquela corda lá, né, e a gente correu, nisso que correu, eu capotei a perna e quase que se foi essa minha perna aqui direita. Então ali a gente passou o dia ali um pouco meio dolorido, quase não quebrou, mas ela inflamou ali um pouco, né? E ali eu disse, meu Deus do céu, logo agora, né, que a gente está construindo, eu não posso ficar parado, mas graças a Deus nós estamos aqui. Mas, segundo a graça de Deus, foi a graça de Deus que nos trouxe aqui nessa noite. Amém, irmãos? Nada também acontece por acaso. Irmãos, quando a gente abre a Bíblia no livro de Apocalipse, nós vemos que ele tem como título o Livro da Revelação, né? O Livro da Revelação escrito pelo apóstolo João, ao qual se encontrava na ilha de Patmos. Segundo a história vai nos dizer, pastor, que João foi o único discípulo da Bíblia Sagrada que não teve uma morte por mártire. Ele foi o único discípulo que morreu por velhice, pois ele ficou aprisionado na ilha de Patmos. E João agora ele começa a escrever como serão os últimos acontecimentos aqui na terra. E nesses últimos acontecimentos, João ele começa o início do livro de Apocalipse dizendo que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as guarda dentro do seu coração. Glória a Deus. Ou seja, quando fala em guardar da Bíblia Sagrada, ele está falando o seguinte, bem-aventurado é aquele que pratica a minha palavra. Glória a Deus. E quando nós chegamos aqui, irmãos, nessas cartas de João, ao qual ele endereça para as igrejas que estão na Ásia, que são 7 igrejas,
nós vemos que em cada carta que é direcionada para o anjo da igreja, nós vemos ali uma advertência da parte de Deus. Nós vemos algumas que Deus ele vai exortar e logo mais Deus ele também vai repreender, porque alguma igreja estava em falta. Mas nessa igreja de Filadélfia é algo diferente. Filadélfia significa a igreja do amor fraternal. Ou seja, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que fazia a obra de Deus acontecer. Era uma igreja, como diz no livro de Tiago, que diz o seguinte, que a nossa fé tem que ser uma fé com obras. Então essa igreja de Filadélfia era uma igreja, basicamente uma igreja de obras, uma igreja que tinha fé, mas também uma igreja que fazia as obras. E agora o Espírito Santo, ao qual envia essa mensagem para o anjo da igreja, se nós fôssemos conjecturar essa mensagem para hoje, né? Foi uma mensagem enviada para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, e agora ele vai começar a dizer: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a poderá fechar. Glória a Deus. E aqui ele vai começar a nos falar o seguinte, irmãos, glória a Deus, que o Espírito de Deus, né? Ele envia o Senhor para dizer que eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E dentro dessa porta que está aberta, está o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao qual tem a chave que abre essa porta, glória a Deus. E esta chave que abre esta porta, ele diz que esta porta que se abre ninguém pode fechar, porque a chave está na mão dele, aleluia. Esta chave que está no livro de Apocalipse, ela simboliza poder, significa autoridade, ou seja, a porta que Deus abre sobre a mim e sobre a tua vida, ninguém pode fechar, aleluia, glória a Deus. É como o pastor estava falando aqui desse coronavírus que está acontecendo em todo o mundo, ou seja, muitas pessoas estão sendo afetadas, aleluia, mas Deus ele já abriu uma porta sobre a tua vida, aleluia. Que porta é essa, aleluia? Você e a sua casa está coberta pelo sangue de Jesus, o mal não vai poder tocar, pode vir a peste da morte, pode vir a peste, aleluia, da enfermidade, mas nem o mal vai chegar na tua casa, porque Deus ele já abriu a porta, aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. E esse mesmo Jesus, ele tem essa chave de Davi, essa chave que tem poder, pastor, essa chave que tem autoridade, aleluia. E aqui eu aprendo o seguinte, irmãos, que a Bíblia está falando de porta aberta. Não é uma porta que vai se fechar, é algo que já está aberto sobre a tua vida. E aqui quando eu estava orando a Deus, o Espírito Santo de Deus me falava o seguinte, aleluia. Muita gente, muitas das vezes tem medo de perder muitas coisas, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus me enviou para te dizer nessa noite, você não vai perder nada daquilo que eu te disse que te daria. Você não vai perder nada daquilo que eu te prometi, porque a porta se encontra aberta e ninguém vai fechar aquilo que eu disse que iria te dar. Aleluia, glória a Deus. Muita gente tem medo de perder aquilo que Deus disse que iria lhe dar, pastor, mas você não vai perder, porque a porta está aberta. E porta aqui significa acesso, porta significa acesso, porta significa oportunidade, glória a Deus. A porta, se ela não estiver aberta, nós não conseguimos adentrar a igreja. A porta, se não estiver aberta, nós não conseguimos ter a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. A porta, se não estiver aberta, aleluia, nós muitas das vezes não temos oportunidade de conseguir algo em nossas vidas. Você já notou? Você for no médico, você está lá na espera, na recepção, e você tem uma placa lá dizendo aguarde até ser chamado em alguns casos. Então, ou seja, quando aquela porta se abre, você tem acesso à oportunidade. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala para essa igreja nessa noite, aleluia. A porta está aberta sobre a tua vida, aleluia. E quem abriu essa porta, pastor, aleluia, foi Jesus de Nazaré, aquele que tem o poder e a autoridade, aleluia. Aquele que tem poder para abrir que ninguém pode fechar. Aleluia, glória a Deus. Muita gente tem medo de perder, irmãos, aquilo que Deus disse que lhe daria. E você não deve temer, porque a porta quem abriu foi Deus. A oportunidade quem deu foi Deus. Hoje eu estava lá com minha esposa, eu disse, meu amor, só Deus nessa sua gestação.
por causa que ela tá encostada. Ela está encostada, não pode trabalhar porque está descolada a placenta. Então ela pega e está lá pegando as madeiras lá comigo, lá me ajudando. E eu digo, meu Deus, você não pode pegar. Ela não poderia nem pegar essa criança aí. Ela nem poderia pegar pelos médicos. Então é só Deus para guardar. E aí o Espírito Santo de Deus, ele ministrava essa palavra. Meu filho, aquilo que eu falei, aleluia, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, aleluia. Se Deus falou que é seu, aleluia. Ninguém vai tomar e ninguém vai roubar, em nome de Jesus. E ali, Deus, ele tem guardado ela, né, irmãos? É só Jesus, né? Nas nossas gestações da minha esposa não é fácil, porque todas são cesáreas. Aí pela cesárea o médico manda você ficar de repouso ali por volta de uns 3 meses aproximadamente. Minha esposa, ela nunca teve esse repouso. Dos 2 filhos, né? Desses 2 aqui, ela nunca teve esse repouso, né? O pós-cirúrgico. Então é Deus quem nos guarda, né? Deus quem nos guarda. Não é por causa que nós somos imprudentes, é simplesmente as condições que não dá, né? Às vezes tem uma coisa e outra que tem que fazer em casa, a mulher sabe, né? Que é dona de casa e não pode ficar esperando, que o marido às vezes está trabalhando lá fora e não tem ninguém por perto. Vamos lá e a gente faz. Glória a Deus. E o texto, ele continua, irmãos. Glória a Deus. A chave de Davi que abre nenhum homem pode fechar, e que fecha nenhum homem abre. E ele continua dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras. Aqui eu vejo o seguinte: um Deus que ele abre porta, e um Deus também que ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas ações. Ele conhece tudo que nós fazemos. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, Deus, ele nos conhece muito bem, irmãos. Deus, ele nos conhece muito bem. Glória a Deus. E ele diz o seguinte: eis que eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu tens pouca força. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus, ele abriu a porta, mas Deus, ele também conhece a minha e a tua limitação. Aleluia. Deus, ele conhece até onde eu e você pode suportar. Aleluia. Então não use da sua limitação para inibir o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Porque Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece a tua limitação. Aleluia. E não é por causa dessa limitação que Deus, ele vai deixar de operar. Aleluia, glória a Deus. Não é por causa das nossas limitações, irmãos, que Deus, ele vai deixar de operar. A igreja de Filadélfia era uma igreja de obras. Era uma igreja que tinha um amor fraternal. E Deus, ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço que tu tens pouca força. Deus, ele sabe, irmãos, que muitas das vezes a gente não está nem com vontade de vir para a igreja. Deus, ele sabe que muitas das vezes a gente não tem nem forças para orar. Deus, ele sabe que muitas das vezes a gente está igual a Ezequias. Ezequias, ele estava enfermo em cima de uma cama. O profeta foi lá e disse: olha, tu vai morrer. E a única coisa que Ezequias poderia fazer era virar o rosto para o canto da parede e chorar aos pés do Senhor. Aleluia. Deus, ele fala comigo e com você nessa noite. Aleluia. A porta está aberta. Eu te conheço as tuas limitações. Apenas não desista. Apenas siga em frente. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Eis que tenho posto uma porta diante de ti. Que porta é essa, irmãos? Uma porta de oportunidade. E aqui agora vai o que Deus, ele falou comigo ali sentado. Deus, ele colocou uma porta, irmãos, diante de ti. Que porta é essa? Essa porta, a porta da graça, que Deus, ele deu para aquele povo ali de Filadélfia. Deus, ele colocou aquela porta diante dele, a porta da salvação. E segundo a história vai nos dizer que essa igreja de Filadélfia, ela não passaria pelo dia da provação. Glória a Deus. Ela não passaria pelo dia da provação. E Deus, ele colocou uma porta diante dela. E ele disse: olha, eu te conheço, eu sei que tu tem pouca força, mas porém a porta está aberta diante de ti, né? Que porta é essa, irmão? Porta de oportunidades, porta de acesso. Ou seja, toda porta que vem de Deus para nossas vidas é bem-vindo, né? É uma porta de emprego, glória a Deus, recebe porque é de Deus. Era um emprego que você estava pedindo, glória a Deus. É uma porta de saúde, glória a Deus, de cura que foi curado, glória a Deus, receba essa porta. Mas aqui o Espírito Santo de Deus, ele falava o seguinte: olha só, avisa lá para a minha igreja, que diz o seguinte: não queira fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Não queira fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Você já notou que tem algumas portas que Deus abriu para a sua vida e depois é você mesmo que quer fechar?
Glória a Deus. Você já notou? Tem algumas portas que Deus ele abre para as pessoas e depois Ele mesmo quer fechar a porta. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo de Deus ele fala: olha, não queira fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Aleluia. Se Deus te abriu a porta do ministério, segue em frente. Se Deus ele abriu aquela porta de emprego, aleluia, não queira fechar. Aleluia. Se Deus ele te deu uma oportunidade, aleluia, não se recuse àquela oportunidade. Aleluia. Não queira fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente, irmãos, que quer fechar a porta que Deus abriu. Glória a Deus. Uma irmã, essa semana me ligou. E a irmã, ela, há um mês atrás, estava com depressão, com tudo. Tinha separado do marido, nós fomos lá, oramos. Né? Glória a Deus, Deus restaurou. Levamos ela na igreja para fazer uma visita. Indicamos uma igreja lá próxima. A irmã está melhor, glória a Deus. Está trabalhando agora lá naquela companhia Erg. Está bem, glória a Deus. Mas depois parece que a pessoa ela fecha a porta da oportunidade. Deus ele foi lá e curou, Deus ele restaurou, Deus ele salvou aquilo que estava perdido e agora a pessoa parece que está fechando a porta. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus ele falava comigo nessa noite: não queira fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Amém, irmãos? Essa palavra é de Deus, irmão. Estava ali orando ali e o Espírito Santo de Deus ele falava: não queira fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Porta significa oportunidade. Porta significa também ministério, irmãos. Aleluia. Porta significa também obras que Deus ele está requerendo de mim e de você para fazer. Aleluia. Porta também significa oportunidades que Deus está te dando para você fazer algo para o Senhor. Aleluia. E você está se recusando. Você está querendo fechar aquilo que Deus está te dando a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Não queira fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Às vezes, irmãos, aquela porta que Deus abre para você, você pode não valorizar agora, mas lá na frente você vai sentir falta daquela oportunidade. Você vai sentir falta daquela oportunidade. Vai sentir falta, mas como assim? Deixa eu te dar um exemplo. Né? Nós somos pastor, né, pastor? E ali eu dava oportunidade para as pessoas lá na igreja. Eu dizia: não, irmão, vem para aqui, vem fazer isso aqui na igreja. Vem fazer isso aqui, irmã. Né? Vem aqui, irmã, cantar aqui no conjunto aqui com as irmãs. E a irmã: não, pastor, não quero, não tenho tempo, eu trabalho. Eu digo: não, mas aí a gente mudava o horário, né? Porque às vezes a gente fica flexível assim, né, pastor, para se adaptar às pessoas, e dá errado, né? Para se adaptar às pessoas têm que se adaptar. Aí o que acontece? A gente vai, fica mais flexível e a irmã, mesmo assim, não vem. É uma oportunidade que ela teve. Aí daqui a pouco, o pastor sai daquele local. Aí daqui a pouco liga para o pastor: ai, pastor, que saudade. Mas saudade de quê, abençoada? Ah, estou com saudade do Senhor. Ficava aqui nos chamando, sempre ficava ali, pegando na nossa orelha, pegando no nosso pé para a gente fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque ela teve a oportunidade e desprezou. Aleluia, glória a Deus. Ela teve a oportunidade e fechou a porta. Né? Então, ou seja, Deus ele abre a porta e tem muita gente que quer fechar a porta que Deus abriu. Glória a Deus. E vamos lá, continuando no versículo 8. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta está aberta. E nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Ou seja, a porta está aberta. Glória a Deus, essa porta de oportunidade, essa porta de acesso. E agora Deus ele continua, aleluia. Eu sei que tu tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra, aleluia. O que conserva o cristão é como ele guarda a palavra de Deus, aleluia. O que conserva a mim e a você, falando de sal aqui nessa noite, né? O sal ele conserva o alimento. É isso, pastor? O pastor entende que ele mexe com tempero lá, né? Eu não entendo muito não dessas coisas não. Mas o sal ele conserva o alimento, ele dá gosto, né, pastor? É isso mesmo? E mais alguma coisa? Não, só isso mesmo? Só conserva, né? E ele diz o seguinte: vai dar o gosto, né? Mas tem que ser tudo temperado, não é? E ele diz o seguinte, ó: e tens guardado a minha palavra e não negastes o meu nome. O que é guardar a palavra, irmãos? É praticar a palavra. Glória a Deus. É praticar a palavra de Deus. E hoje a gente vê uma coisa que a gente muitas vezes fica muito triste,
A gente vê pessoas que começam a caminhar na fé e daqui a pouco elas se desviam no caminho. Daqui a pouco elas não conseguem chegar até o final. Mas tudo isso já está escrito na Bíblia. Glória a Deus. É porque parece que muitas vezes por isso que a Bíblia diz lá em Josué: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar sempre se lembrando da palavra de Deus. Aleluia. Esse povo aqui, ele praticava a palavra de Deus. Aleluia. E quando eu e você pratica a palavra de Deus, aleluia, a gente consegue andar, mesmo andando devagar, mas a gente está caminhando. Aleluia. É melhor estar devagar, mas indo numa direção do que parado. Aleluia. Esse povo aqui, ele pegou e disse: ei, não negaste a minha palavra, mas guardaste. Aleluia. Quem guarda pratica, quem guarda caminha, quem guarda ela segue em frente. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que muitas vezes é muito fogo, mas daqui a pouco o fogo se acaba rapidinho. Meu Deus, e o negócio não é assim. O negócio é pouco ou muito você devagar, mas pelo menos você está caminhando. Está caminhando para a terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Está na caminhada. Glória a Deus. E a Bíblia diz o seguinte: e não negaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo mais adiante: ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A caminhada cristã, irmãos, é uma jornada. É uma jornada a caminhada. É uma jornada, não é algo que a gente vai começar e planejar essa semana e vamos dizer: eu vou até o final do ano assim. Não, é uma jornada. E nessa jornada a gente vai encontrar vários obstáculos no meio do caminho. E se nós não tivermos um alvo, como diz lá em Hebreus capítulo 12, prossigamos adiante, olhando firmemente para o alvo. Quem é um alvo? É Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós temos que ter um alvo, irmãos. Que alvo é este? É Cristo Jesus. Para que nós venhamos chegar no final dessa jornada, a gente tem que olhar para o alvo. Você vai ver que em todas as cartas ele vai dizer o seguinte: ao que vencer, lhe será dado a coroa da salvação. Ao que vencer. Então, se está escrito ao que vencer, então está falando o seguinte: que tem pessoas que não vão conseguir vencer. Querendo ou não, tem pessoas que não vão conseguir vencer. Tem pessoas que não vão conseguir chegar até o final. E isso nós sabemos, glória a Deus. Mas se eu e você está aqui, é porque nós sabemos que uma porta da salvação foi aberta sobre as nossas vidas, aleluia. E que ninguém irá nos separar do amor de Deus, aleluia. Porque eu e você já fomos comprados pelo sangue de Jesus, aleluia. E se nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, aleluia, o mesmo Espírito, ele vai nos dar força para prosseguirmos adiante. Glória a Deus. E todo aquele, irmãos, que persevera e não desiste, ele tem honra preparada para ele lá na frente. O segredo é você não desistir. O segredo é não desistir. Nem sempre o mais forte é aquele que sempre está ali com vitória, né? Porque tem algumas vitórias que aparentemente elas não parecem vitórias. Qual o símbolo de vitória que parece Jesus lá no Calvário? Pendurado no madeiro. Parece ser uma vitória, irmãos? Para alguns foi humilhação. Para alguns estavam ali cuspindo, dizendo: se tu és profeta, por que tu não sai daí? Por que tu não salva a ti mesmo? Salvaste tantas pessoas, curaste tantas pessoas, por quê? Mas ali era uma vitória. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala comigo e com você nessa noite, aleluia. A porta está aberta sobre a tua vida. Não desista, siga em frente, aleluia. Porque eu estou contigo nessa peleja, aleluia. Podem querer pelejar contra ti, aleluia, mas não prevalecerão, aleluia. Porque a porta já está aberta sobre a tua vida. E que porta é essa, pastor? Aleluia. É a porta que você estava pedindo a Deus, aleluia. É a porta que Deus abriu sobre a sua vida. Que porta é essa? Pode ser uma porta de ministério, pode ser uma porta de trabalho, pode ser uma porta no seu relacionamento, aleluia. Eu só sei o seguinte, que a porta está aberta, e toda porta que Deus ele abre, ninguém pode fechar, ninguém pode anular, aleluia, porque a porta quem abriu foi Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, não queira fechar a porta que Deus abriu.
Não queira fechar a porta que Deus abriu. Às vezes eu vejo pessoas que estão meio tristes na fé e eles querem fechar a porta que Deus abriu. Mas nunca se esqueça que Deus, ele abriu uma porta para você. Deus, ele não é Deus de portas fechadas, irmãos. Deus não é Deus de porta fechada. A Bíblia já diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Deus, ele não colocou uma porta diante de ti. Ele exemplifica: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Glória a Deus. E essa porta aberta, ela já tem tudo o que você precisa do outro lado. Amém, irmãos? Então não feche aquilo que Deus, ele te deu. Não anule aquilo que Deus, ele te prometeu. Porque Deus, ele colocou a porta aberta. E toda porta que está aberta, ela tem acesso. Tem acesso à salvação, tem acesso a dons, tem acesso a ministério, tem acesso a oportunidades. Toda porta aberta, irmãos, sempre tem algo novo do outro lado da porta. Toda porta aberta, né, pastor? Toda porta aberta tem algo novo do outro lado. A gente está ali na sala, ali esperando ali. Daqui a pouco a gente vai marcar a ultrassom para o outro mês. E ali, quando a gente fica ali na recepção, já tem umas revistinhas lá, né, pastor? Para você escolher nome, alguma coisa, nome de bebês, tanto de menino ou de menina, né? E a gente está tudo ansioso, já vai olhando ali. E a gente está ansioso também para falar com o médico, para ver o que o médico vai dizer. Por quê? Porque depois daquela porta, glória a Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois que você entra na porta que Deus, ele abre para a tua vida. Amém, irmãos? Então fica com essa palavra nessa noite. A porta está aberta. A porta está aberta. E depois dessa porta aberta, tem muita coisa boa da parte de Deus para a sua vida. Amém? É até aqui em nome de Jesus que Deus me trouxe. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.